Ela é gerente de conteúdo digital com larga experiência em produção audiovisual. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2009 e pós-graduada em Relações Internacionais pela FAAP em 2014, trabalhou durante 10 anos no programa Fantástico da TV Globo, na criação de formatos, produção, apuração e reportagem de matérias jornalísticas nacionais e internacionais. Jornalista indicada 2 vezes ao Emmy Internacional, também atuou na XP e no Nubank, ambos na área do audiovisual, na produção de conteúdo de economia, negócios e mercado financeiro. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Stephanie Lotufo. Stephanie, finalmente. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la. Você já veio aqui outras vezes, evidentemente, para dar palestras aos nossos alunos, né? Mas que bom tê-la aqui para a gente bater esse papo. Vamos começar por uma pergunta básica. Como é que você chegou no jornalismo e no Mackenzie? O jornalismo ele veio na minha vida desde que eu era, assim, eu não lembro de querer fazer outra faculdade. Desde que eu tinha uns 11, 12 anos eu já queria ser jornalista. Muito menos daquela utopia de quero mudar o mundo e muito mais, eu quero ser repórter de futebol e trabalhar na rádio. Esse era o meu objetivo. Assim, eu quero fazer faculdade porque meu sonho é cobrir Copa, Olimpíada, etc. Então, desde adolescente, assim, eu já queria ser jornalista. E o Mackenzie foi uma coisa muito de estrutura, sendo bem honesta, assim. Naquela época tinham menos universidades que tinham boas estruturas de recurso mesmo, de campus, de diversidade, de um monte de coisa. E aí eu escolhi fazer o Mackenzie muito por isso, assim, por eu ver que era um lugar que estava a fim de fazer as pessoas aprenderem mesmo, que não era só utopia. Tinha ali uma parte que tinha uma base teórica e tinha uma base prática que no fim também importa para um curso desse. Você chegou aí para o esporte, não? Não. A vida é muito louca. E eu consegui meu primeiro estágio por causa do Mackenzie, na verdade. Porque eu fui fazer um projeto de... Eu sempre gostei de rádio. Na época, rádio era um veículo muito, muito grande. E eu fui fazer um projeto de rádio que tinha que entrevistar vereador. E eu cismei que eu queria entrevistar o presidente da Câmara dos Vereadores. Todo mundo entrevistava os vereadores ABCD, que eram mais simples de conseguir. Eu fiquei sentada na cadeira lá esperando. E aí tinha um chefe da TV Câmara lá, perguntou se eu toparia fazer um estágio não remunerado para aprender e tal na UTV, que era uma TV pela internet. Ah, UTV, eu lembro da UTV. Foi meu primeiro emprego. Do Luquete. Alberto Luquete. Alberto Luquete. E aí foi assim que eu consegui meu primeiro estágio, porque eu precisava trabalhar, precisava ganhar experiência, eu estava no, sei lá, 4º semestre, sei lá, foi no meio de 2007 isso, começo de 2007, não lembro. E aí foi assim, então muito pelo Mackenzie também tem feito a gente fazer essas coisas práticas. A UTV foi um primeiro projeto, que a gente pode dizer, de internet, né? De televisão ou notícia pela internet. Eu não posso afirmar que foi o primeiro, mas eu digo que ele era pioneiro. Principalmente porque, assim, em 2007 eram as camerinhas conectadas nos cabos que iam para a internet e tinha uma página. E eu era produtora de um jornal que chamava Jornal Interativo, que tinha um chat. Sem o YouTube? Não tinha YouTube, era uma plataforma, era um site. Era uma plataforma que você colocava o vídeo ao vivo ali dentro e era uma programação quase inteira ao vivo, 24 horas. Então tinha... eu fiz esporte ali. Eu fiz apresentei ali por um período um programa de esporte com mais 2 meninas. Tinha um aluno da primeira turma, o Renato, que trabalhou também na UTV nesse período, talvez um pouco antes de você. Esse objetivo do esporte, então você nunca colocou, né? Mas não acho que é uma... assim, eu tenho zero frustração com isso. Eu gosto de esporte e hoje, quando eu fui... Enfim, aí eu trabalhei na UTV, na TV Câmara. E aí eu comecei a trabalhar com produção e eu me apaixonei por TV. Eu nunca tinha pensado em trabalhar em TV na minha vida, nunca foi meu objetivo. Na faculdade não foi algo que você explorou, por exemplo? Eu já estava trabalhando em TV, né? Quando eu fiz a parte prática aqui de TV. Então, para mim, foi uma conjuntura de coisas. Mas então, eu comecei a ver TV em 2007 e eu nunca mais saí de vídeo. Esse foi o ponto. E aí, mesmo quando eu fui fazer o estágio da Globo, quando você marca lá, antigamente, eu não sei como é hoje, mas no estagiário, quando você ia fazer a prova, você tinha que dizer se você queria trabalhar na TV aberta, no esporte ou na Globo News. E eu coloquei que eu queria trabalhar na aberta, porque eu pensei, na época,
que eu ia ter mais visão de todo, assim, e foi por isso. E aí eu acabei passando tal no programa de estágio da Globo e fiquei na Aberta e desde então continuei na Aberta. Eu fiz um monte de coisa de esporte pelo Fantástico e tal, mas zero frustração, zero tristeza. O esporte virou meu lazer e a TV virou meu trabalho. Nem em sonho você pensava em trabalhar no Fantástico na hora da faculdade? Gente, assim, eu não pensava nem em trabalhar na Globo. Eu nunca achei que eu ia passar no estágio da Globo, porque no meu ano eram 27 mil pessoas concorrendo, real, assim. Eu falava assim, isso é marmelada. E não, eram pessoas do Brasil todo concorrendo e tal, e acabou que eu passei junto com mais, acho que 13 pessoas. Eu acho que tem uma experiência, fazer produção no Fantástico é uma coisa de maluca, né? Eu acho que fazer produção é um negócio que é muito legal. Eu acho que é o lugar, um dos menos respeitados da cadeia de audiovisual, do ponto de vista de pagamento, reconhecimento. Só que a produção, ela é o core de tudo. Assim, tudo é importante. Eu sempre falei e falo isso pro meu time. Cara, todo mundo tem que estar alinhado. Se o cinegrafista não apertar o botão, o cara do áudio não abrir o negócio, a luz não estiver afinada, o produtor não estiver ajustado, ou o repórter não estiver engajado, alguma coisa vai dar errado. Então, todo mundo tem que estar afinado. Mas eu acho que a produção, ela te dá uma agilidade, uma rapidez de raciocínio, uma rapidez de logística, entender a mecânica por trás disso, que eu sou apaixonada por produção. E fora a oportunidade também que tem de você conhecer lugares que você jamais imaginava, né? Também. Não, sim, tem essa parte, mas eu acho que isso também tem muito da onde você está trabalhando. Porque da estrutura, né? Da estrutura e do que você está fazendo também, né? Então, claro, tem projetos e programas e atividades que você vai conseguir ter essas oportunidades, outras não, e tem gente que nem quer ter, né? Tem gente que não se importa, gosta de outras coisas, e acho que tá tudo certo também, né? É inevitável essa pergunta, você sabe o que eu vou te fazer. Como é que foi essa coisa de falar, alguém chegou para você e disse, Stephanie, você vai para a Coreia do Norte? É que a gente ficou 6 meses tentando um visto para a Coreia do Norte. O repórter Álvaro Pereira Júnior, que é repórter especial do Fantástico, sempre gostou desse assunto. A gente conversava muito, porque a gente sentava literalmente um do lado do outro e a gente trabalhava muito próximo. E aí, um dia chegou o fatídico e-mail dizendo que sim, tínhamos um visto. Ele falou, nós vamos para a Coreia do Norte. Foi isso. E aí foi muito rápido tudo que aconteceu e tal, mas eu brinco que é um mix muito legal de acho que medo. De brasileiros, né? Acho que vocês devem ser os únicos, imagino. Não, tiveram outros que foram como turistas e gravaram como turistas e depois publicaram. Poucos vão com autorização de jornalistas. Que era o momento de uma atividade. Foram 70 anos da República da Coreia e era uma comemoração. Muito militar e ninguém sabia muito bem como ia ser, o assunto do Kim Jong-un estava muito quente, então a Coreia do Norte autorizou um grupo de jornalistas do mundo a ir para lá e a gente foi pelo Brasil. Stephanie, quando você se formou em 2009, a gente estava naquela discussão e já estava com a queda da obrigatoriedade do diploma para o exercício legal da profissão. Você ficou frustrada? Chegou um momento que falou, puxa, agora que eu me formei, o diploma não vale mais? Ou não. Foi algo que te balançou? Não, eu acho que não é uma questão de o diploma não vale mais, é frustrante. Eu acho que é frustrante do ponto de vista de que é importante existir uma formação acadêmica para ser jornalista. Ser jornalista não é levantar um microfone ou levantar o celular. Eu acho que a tecnologia está aí, ela ajuda, ela ensina, os influenciadores têm um papel importante ali na comunicação, de agilidade e tal, mas isso não tira uma base teórica, um discernimento crítico, aprender sobre ética, além das questões práticas do dia a dia que uma universidade te ensina. Lidar com as pessoas, ter diversidade, conviver com pessoas, fazer trabalho em grupo, que ninguém acha que trabalho em grupo é só para fazer o trabalho. Não, é para você aprender a lidar com a sociedade, para você saber que no seu trabalho vai ter gente que você gosta, que tem gente que você não gosta, você vai ter que resolver. Então, eu acho que a faculdade ela é muito mais do que um diploma para pendurar na parede. Você tem uma trajetória vamos chamar de jornalismo tradicional, né? E também depois você atuou no mercado de todo tipo. Que formação que essa pessoa tem que ter? Porque a gente percebe que, eu conversando com as pessoas aqui, eu vejo que tem jornalista
no corporativo, em RP, em publicidade, em marketing digital, ou seja, quando antigamente o menino entrava na faculdade, ele já mirava rádio, TV, jornal, internet, revista, tal. Informação que ele tem que ter para atuar onde você atua, por exemplo. Eu acho que não é uma questão só de formação. Acho que, claro, ser jornalista ou comunicador de, enfim, relações públicas ou de publicidade, enfim, qualquer coisa relacionada a isso. E aí você tem que entender onde você quer atuar. De fato, houve uma transição minha do mercado, entre aspas, tradicional para o mercado digital em 2020, porque eu fui trabalhar no mercado financeiro olhando para o maior portal de notícias de investimento. Então, era 100% online. Então, assim, muitas coisas do Fantástico eu levei, claro, mas outras você aprende na prática. Então, assim, o que eu te diria? Eu acho que hoje, olhando, se eu tivesse que falar para qualquer pessoa que está se formando, querendo fazer uma transição de carreira, você tem que aprender a usar o Excel. Não dizendo que eu sou boa, mas assim, foi um sofrimento. É o trauma do jornalista, o Excel. Eu acho que o Excel tinha que existir na faculdade. Qualquer faculdade. Faculdade de medicina tinha que aprender a fazer Excel. Porque isso é a base de qualquer coisa hoje em dia. Para dados, para levantamentos, para você entender o que você está fazendo, para uma planilha de custo, para um budget, qualquer coisa você precisa de Excel. Então, acho que assim, aprender a usar Excel sozinho, no YouTube, que seja, aprender a fazer PowerPoint, porque assim, muitas dessas coisas hoje em dia exigem fazer uma boa apresentação, ter saber dizer o que você quer, saber vender. Então assim, eu quero vender um projeto para você, eu vou ter que te mandar um PowerPoint em algum momento. Então acho que são coisinhas básicas que são importantes, além de você estudar assim, quero trabalhar com mídia digital. Cara, você vai ter que entender de métrica de rede social. O que funciona, o que não funciona, o que estuda, quais são os melhores sites que fazem as compilações de dados que vão te ajudar, as melhores APIs, enfim. Eu acho que não existe uma formação exata, existe você fazer ali um entendimento de onde você está querendo ir e se aperfeiçoar naquilo. Agora, aprender a usar Excel, eu brinco hoje com todo mundo. Primordial. É primordial, cara, porque eu vou dizer que eu sofri, viu? Imagina. E olha que eu não sou expert em Excel. Você citou, numa pergunta anterior, a figura do influenciador. Não existia, talvez, não com esse nome, na tua época da faculdade. Qual a importância dele na comunicação hoje? O influenciador, ele tem um papel muito importante de aproximar as pessoas, né? Eu acho que as pessoas gostam de ouvir pessoas. E esse é um desafio que eu tinha muito quando eu trabalhava com marca. Que assim, você tem que fazer a rede social de uma marca X. Cara, mas eu preciso de um rosto ali. A pessoa não vai gostar da marca X, ela vai gostar do cara que está falando da marca X. Então eu acho que o influenciador, nesse sentido de se aproximar das pessoas, mostrar como que é e tal, tem seu total mérito e eu acho que ele é muito importante. Agora, existe uma questão que as pessoas esquecem que os influenciadores não são, por exemplo, jornalistas no caso de passar uma notícia. Não estou dizendo que todos são irresponsáveis, pelo contrário, eu acho que assim, tem muita gente boa, muita gente importante, que eu acho que as coisas são simbióticas, as pessoas, hoje o mercado precisa dos influenciadores e os influenciadores precisam do mercado e isso tudo precisa da audiência. Mas tem que ter um senso de responsabilidade. E eu acho que isso é o mais difícil hoje, ter responsabilidade com a informação. E com a informação não digo assim, dar uma notícia, com a informação que seja, qualquer, dizer que está tomando um remédio. Será que você está falando, você está certo de falar um negócio desse? Dizer que, pega voo toda semana da companhia tal, porque isso resolve o seu problema. Será que é isso mesmo? Então assim, eu acho que o influenciador tem que ter uma postura de responsabilidade e quem está consumindo isso, por mais que seja complexo, ter um filtro de, peraí, será que esse cara está falando a verdade? Será que vale a pena? Mas o que ele faz não é, por exemplo, o que o ator fazia, ou o que o ator faz, por exemplo, quando ele joga um comercial de um determinado produto, vendendo mesmo esse produto? Não dá para a gente comparar aí? Eu acho que depende. É muito de pessoa para pessoa, porque, de fato, eu conheço influenciadores que realmente usam aquele produto, aquela coisa, e vão falar.
E vai ter influenciador que, de fato, vai fingir que ama aquilo porque está ganhando muitos e muitos dinheiros com isso. É complexo, mas eu acho que o Conar, com essa história de ter que colocar a hashtag publi onde é publi de verdade, porque, principalmente nos grandes, né? Nos pequenos nem tanto, mas nos grandes eu acho que acabou dando uma ajudada nesse sentido. E no caso das fake news, quer dizer, não dá para a gente pensar em fake news apenas numa redação tradicional. Não. No jornalismo, você acha que você lida com isso, fake news e inteligência artificial, por exemplo? Eu acho que são duas coisas separadas, né? A fake news, ela veio numa era das redes sociais, né, de busca de informação rápida e tal, etc. O que eu entendo é que as pessoas hoje, elas têm uma resistência quando aquela notícia não é da bolha dela, a acreditar naquilo. E aí as pessoas escolhem certos nichos e lugares para procurar. Não acho que tem que procurar só na mídia, entre aspas, tradicional, a informação correta, mas eu acho que a primeira coisa que qualquer cidadão tem que fazer é: isso aqui está me parecendo estranho, não dá para acreditar de primeira. Procurem outras fontes confiáveis. Não no melhor amigo do cara que acabou de te dizer isso e não pro tio do Zap. Então, eu acho que as redes sociais, elas ajudam a espalhar as informações que muitas vezes são muito úteis e necessárias, mas, ao mesmo tempo, tem ali um desafio gigantesco dos jornalistas em qualquer mídia, que é, cara, isso aqui é mentira. Tanto que, assim, os próprios governos, e não estou falando Brasil, Estados Unidos, qualquer um, estão sofrendo com as fake news. A política, né? Isso é um capítulo à parte. Mas, de uma certa forma, o que aconteceu na pandemia, entendeu? Então, assim, é um problema sério. E eu acho que tem que partir da sociedade procurar novos meios de entender isso. Não necessariamente do jornalismo tradicional, que eu sei que as pessoas hoje têm uma barreira e a gente não pode tapar o sol com a peneira nesse sentido. E você usa a inteligência artificial? Eu uso, e eu acho que a inteligência artificial hoje, para o jornalismo, ela é uma grande aliada. Não sou uma expert em inteligência artificial, quero aprender mais, acho que tem um oceano ainda aí para ser explorado, mas hoje, quase todas as redações do mundo já usam inteligência artificial de alguma forma. A inteligência artificial, ela não, na minha visão, Stephanie, ela não substitui o jornalista, o cidadão, o ser humano, o médico. Não vai substituir. Ela vai ser aliada. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande aliada para cortar caminho, para ser mais rápida, para elucidar questões que a gente demoraria muito mais tempo. Então, do mesmo jeito que a internet, quando eu estava na faculdade, era um começo, eu acho que a inteligência artificial vai ser muito mais rápida que isso na vida das pessoas. E a gente vai olhar para trás e falar, caramba, isso aqui foi há 5 anos, a gente vivia daquele jeito. Exatamente. Com a rede social, né? Na tua época também rede social, acho que não... Eu estava no Orkut ainda, né, para o Facebook. Vamos voltar lá para 2006, Stephanie. Dá um conselho para a Stephanie que está entrando na faculdade. O que você diria para ela? Alguns. O primeiro aproveita a faculdade, mas relaxa, sabe assim? Relaxa. Faz as coisas direito, mas não precisa ficar tão bitolada. Mas também leva a vida mais leve, assim. Mas esse conselho eu dou pra Stephanie de hoje também, tá? Leva a vida mais leve e relaxa e curte a faculdade. E, claro, curte os seus amigos, curte a vida, porque depois fica muito sério. Tem boleto. Muitos. Muito. Você acha que você escolheu a profissão certa? 100%. 100%. Eu não tenho a menor dúvida do que eu gosto de fazer, assim. Em todas as minhas crises existenciais da vida, essa nunca existiu. Que eu queria ser jornalista, assim. Eu gosto do que eu faço. Tem hora que dá uns apertos, você fala, meu Deus do céu, será que eu tinha que ter feito aquela coisa? Eu falo, não, é muito chato aquilo, eu gosto de fazer o que eu faço, sabe? Então, zero questões. Nunca parei e falei, quero mudar de área.
Que bom que a gente ajudou nessa formação tua, tá? Fico muito feliz, eu acho que você é muito querida aqui pelos professores também. Obrigado por você ter vindo bater esse papo, eu acho que fica aí várias dicas, não só para a Stephanie, mas também para os nossos alunos atuais. Obrigado, viu? Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, eu adoro... Não fala isso, você sabe que a gente explora não, aqui. Não, mas pode, não é explorar, é uma troca. A gente vai te chamar. Eu acho que a faculdade ela é um espaço de troca. A gente está fazendo 25 anos este ano, né? Então a ideia também é trazer esses ex-alunos para bater um papo, para ver como é que é. Porque a gente tem que ouvir muito o que vocês estão fazendo no mercado, né? Até para entender este novo mercado da comunicação, não só do jornalismo, mas da comunicação de modo geral. E eu acho que os nossos alunos conseguem trazer isso para a gente também como professor, para a gente replicar isso. Eu acho que essa troca é importante, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra. O mundo acadêmico ele é muito importante para você criar pensamento crítico, para você entender de ética, fazer coisas que, assim, você não vai aprender isso na prática muitas vezes. Mas essa troca é a mais importante. Eu estava refletindo antes de vir para cá que de umas coisas que você tinha me perguntado e tal, como era na minha época, né? Eu falei, gente, eu fiz minhas disciplinas hoje são obsoletas. Eu tinha aula de rádio, fotografia e web jornalismo. Cara, hoje assim, jornalismo, web jornalismo é jornalismo. Mistura tudo. Então, assim, é muito louco como em 15, 16 anos as coisas viraram, assim. Então, estou sempre à disposição para as trocas, porque também é muito bom aprender com vocês, com os alunos, ver o que eles também estão vendo, pensando e olhando para frente. Obrigado, Stephanie. Obrigada, eu adorei.